Olá, seja bem-vindo ao dia 327 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler a Bíblia todo em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 1 Crônicas no capítulo 18, vamos até Tiago no capítulo 5, iremos a Jonas, o profeta Jonas no capítulo 2 e finalizando a leitura de hoje iremos a Lucas no capítulo 7. Aqui em 1 Crônicas, no capítulo 18, nós vamos ver as vitórias militares do rei Davi e também os seus oficiais. Vamos a essa leitura das vitórias militares e também dos oficiais do rei Davi? Diz assim, 1 Crônicas 18. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou, e tirou do controle deles a cidade de Gate e de seus povoados. Davi também derrotou os moabitas, que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas proximidades de Ramate, quando Hadadezer tentava obter o controle na região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carro de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram a Hadadezer ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares nos reinos dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagares impostos. E o Senhor dava vitória a Davi em todos os seus lugares aonde ia. Davi também trouxe para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, desde Tebá e Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi trouxe grande quantidade de bronze que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios. Quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Adorão, ao rei Davi, para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. Com Adorão, mandou todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e com o ouro tomado de todas essas nações: Edom e Moabe, os amonitas e os filisteus e Amaleque. Abissai, filho de Zeruia, derrotou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Depois colocou guarnições militares em Edom, sujeitando todos os edomitas a Davi. O Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Zoabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Ailimeleque, filho de Aibiatar, era um sacerdote. Saúza era secretário. Benaia, filho de Joaida, comandava os queretitas e os peletitas. E os filhos de Davi eram seus principais oficiais. Vamos agora ao Novo Testamento. No Novo Testamento, nós vamos ao livro de Tiago. No livro de Tiago, hoje nós iremos ler o capítulo 5 de Tiago. Aqui no capítulo 5 de Tiago, nós vamos ver sobre a advertência aos ricos opressores, a paciência nos sofrimentos e também a oração de fé. Tudo isso no último capítulo do livro de Tiago. Lembro que nós estamos encerrando a leitura de Tiago pela segunda vez nesse ano. Graças ao bom Deus e à tua insistência, nós estamos finalizando mais um livro do Novo Testamento pela segunda vez. Diz assim o livro de Tiago, no capítulo 5: Ouçam agora vocês ricos, chorem, lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne. Vocês acumularam bens nos últimos anos, nos últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraudes está clamando contra vocês. O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até que vierem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está à porta.
Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês também sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não julguem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o seu sim de vocês sim, e o não, não, para que não caia em condenação. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que este orem sobre ele e os unja com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós e ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuvas, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a sua vida dessa pessoa e fará muitíssimos pecados sejam perdoados. Vamos agora até o livro do profeta Jonas. Hoje, no profeta Jonas, nós faremos a leitura do capítulo 2 do profeta Jonas, que aqui nós vamos encontrar o profeta Jonas após o profeta Jonas ser lançado no mar, nós vamos encontrar o profeta Jonas, ele fazendo uma oração de súplica ao Senhor. E essa oração de súplica é clamando pela sua vida. Vamos a essa leitura de oração do profeta Jonas, após ele ser jogado no mar e passar 3 dias e 3 noites no ventre, dentro do grande peixe. Diz assim, Jonas capítulo 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor e Deus disse: Em desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Dentro do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um grande turbilhão ao meu redor, e todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: Fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Tu me trouxeste a vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti no teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que me prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje está lá em Lucas, no capítulo 7, onde aqui nós vamos encontrar um centurião demonstrando fé, Jesus ressuscitando o filho de uma viúva, Jesus e João Batista. Nós vamos também encontrar Jesus sendo ungido por uma mulher pecadora. Tudo isso aqui no capítulo 7 de Lucas. Vamos a essa leitura? Diz assim: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou alguns dos líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhe faças isso, porque amas a nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considero digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Digo a um vá, e ele vai. Digo a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz.
Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, voltando para a multidão que o seguia, disse: Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que vinham sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e que carregavam paravam. Jesus disse: Jovem, digo, levanta-te. O jovem sentou e começou a conversar, e Jesus a entregou à mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, dizendo eles: Deus veio em favor do povo. Essa notícia sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles, enviou ao Senhor para perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar por outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Este é aquele que diz a respeito de que está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu digo que entre vocês que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor do reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo a palavra de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizado por João. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Ah, que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que se compadecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-se os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seu cabelo, beijou e os ungiu o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: Se esse homem fosse profeta, saberia que quem está tocando nele é um tipo de mulher, ela é pecadora. Então Jesus disse: Simão, tem algo a dizer a você? Dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam um certo credor. Um deles devia 500 denários e outro 50, e nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso, perdoou-lhe a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse: Simão, vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas dela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: Seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: Quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: Sua fé a salvou. Vá em paz.
Muito obrigado pela tua companhia. Se Deus nos permitir, nos der vida e graça, retornamos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.